Violência social é fruto de desigualdade social. A frase norteia o debate de hoje do Opinião Pernambuco, que está chegando ao seu terceiro e último bloco. Participam o professor da UFPE e sociólogo José Luiz Raton, a também socióloga Ana Paula Portela e ainda o agente da Comissão Pastoral da Terra, João Paulo Medeiros. Eu quero trazer para vocês aqui um comentário de um dos nossos telespectadores para colocar aí na roda do debate. Ele diz: meu nome é Edivan e a desigualdade social ocorre pela falta de política pública do governo. Eu vou aqui somar ao comentário dele. Se quando as políticas de segurança pública são pensadas e são implementadas pelo Estado, se de um modo geral essa questão da desigualdade social ela é levada em conta, se a desigualdade social pauta essas políticas de segurança pública. Quem vai? Então, na verdade, o caso brasileiro da desigualdade começa com a concepção do que é segurança pública. Uma concepção, primeiro, predominantemente coercitiva, repressiva e com, digamos assim, uma população alvo. Né? Se a gente pensar assim, o caso das políticas públicas de drogas, a guerra às drogas no Brasil, na verdade, não é uma guerra às drogas. Ela já seria errada se fosse uma guerra. Ela é uma guerra aos pobres. Ela é uma guerra às drogas no espaço de pobreza. Se ignora outros espaços onde estão as drogas. Então, isso nos leva a pensar várias outras coisas sobre a forma de exercício das políticas públicas no Brasil. As políticas públicas de segurança no Brasil não tratam, por exemplo, do tema da prevenção da violência do crime. Então, são políticas que são pensadas repressivamente ou de forma muito geral. Então, não pensam, por exemplo, que nós não temos políticas para egressos do sistema de justiça criminal. Os egressos, por exemplo, do sistema prisional. Quando as pessoas saem das prisões, elas voltam para suas comunidades e lá elas têm, digamos, dívidas, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista econômico, que podem retomar ciclos de violência. E não existe nenhum mecanismo para reinserir, para acompanhar, para produzir algum tipo de mecanismo que estabeleça uma mediação de conflitos nessas áreas. Então, nós temos muita coisa convencional, uma concepção de repressão, não temos prevenção da violência, não temos gasto com isso. A segurança pública no Brasil ela foi capturada por interesses, digamos, das classes, das camadas que usualmente capturam também as outras políticas públicas. Eu acho que a gente tem que começar a fazer um exercício um pouquinho... Tem que inverter um pouco o olhar da gente, né? Então, se a gente sabe que a violência ela é um fenômeno concentrado em algumas áreas, em algumas partes da cidade, em algumas partes do Estado, talvez valesse a pena a gente olhar também para aquelas áreas onde a violência não acontece, né? Então, a gente tem bairros aqui em Recife que estão há 10 anos, há 8 anos, sem estar acontecendo um único homicídio. Não acontece nenhum homicídio ali. Pouquíssimos casos de violência, né, de violência grave, né? Vamos dizer, pode até ter algum crime patrimonial, etc. Que bairros são e são por muitos. quê? Como é que vocês entendem esse fato de não haver homicídios nesses bairros, O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esses localidades? bairros são bairros seguros. Que bairros são esses? São bairros ricos. Ricos. São bairros estruturados. Por exemplo, As Graças. Por exemplo, a Jaqueira. Né? Por exemplo, o Espinheiro, né? Estou falando dos bairros assim, algumas são muitos, né? Se a gente tem uma concentração, mais de 50% dos casos de homicídio daqui de Recife, por exemplo, acontecem em 15 bairros. Nós temos quantos? 84? 94. Então tem 15. Então sobram 80 bairros que você tem pouquíssimos homicídios e desses 80 você vai ter alguns, eu acho que são 10 ou 12, que há muitos anos não acontece nenhum homicídio. Então são bairros seguros. Tá, que existem aqui na cidade. Vale a pena perguntar como são esses bairros, quais são as características desses bairros. O que é que faz desses bairros lugares seguros para as pessoas que vivem lá? Eu acho que salta à vista. São bairros estruturados, organizados do ponto de vista urbano. São bairros que têm ônibus, que têm táxi, que têm comércio, que têm farmácia, perto de hospital, perto de polícia, tem carro de polícia passando para cima e para baixo, tem gente andando. Aquela população que vive lá é uma população que mora bem,
vive em casas estruturadas, organizadas, não tem precariedade. As pessoas que moram nessas casas, que em geral são prédios, né? São prédios, condomínios, etc. e tal, elas tiveram acesso à escola, elas tiveram acesso a emprego, elas têm renda, elas têm acesso à informação. Então, a gente tem a resposta para o problema da violência. Então, essas pessoas não sofrem. Tá, mas nesses bairros, aí você não tem os atores da violência, não é? Não, a pergunta é... E você não tem esses bairros, porque aí eu imagino que são causas diferentes. Você não tem os atores da violência, porque são os bem nutridos, os bem educados. E você não tem outras pessoas de outros bairros praticando violência lá dentro? Não, a minha pergunta é outra. Por que as pessoas se tornam violentas em determinados ambientes? Eu acho que existem ambientes, certo, que favorecem a eclosão da violência. Eu posso até ter pessoas no bairro das Graças, brancas, ricas, bem educadas e etc. e tal, que sejam violentas e que queiram exercer a violência. Mas o ambiente daquele bairro, assim como de outros, não favorece a eclosão daquela violência. Mas aí assim, eu concordo com você, Ana, se a gente tratar de homicídios apenas. Porque nesses bairros estão ocorrendo outras formas de violência. E aí a gente precisa mostrar outras formas. Claro. Por exemplo, a violência sexual, ela ocorre nesses bairros também. Também, sim. E aí, só que essa violência ela é mais escondida, ela é velada do que acontece em outros bairros. Então, nós temos tipos de violência. Além disso, o que a gente tem que pensar é que isso tem a ver com a desigualdade. Nós estamos falando exatamente a mesma língua. Ela se revela, por exemplo, no controle do território para aquelas classes de uma forma absurda, a vigilância privada nesses espaços. Basta pegar um quarteirão das Graças e contar quantos porteiros tem, quantas câmeras, a proporção de policiais ali. E aí, efetivamente, eu não diria que os atores da violência não estão ali. Eu concordo com ela. Na verdade, a estrutura social, ela não favorece a eclosão da violência ali. Aqueles mesmos atores em outros espaços, eles podem produzir violência. E aí nós temos que ver que eles podem produzir violência, inclusive em espaços em que se sintam menos controlados do ponto de vista social, controles sociais que não envolvem polícia, ou que não existam controles repressivos. E, além disso, a gente tem que pensar que parte daquelas pessoas que está ali comanda processos que produzem violência, mas não executam a violência diretamente. Assim, o meu receio é a gente não criminalizar a pobreza e pensar que tem atores... Exato. Preferencialmente violentos no espaço da pobreza. Eu acho que a violência ela emerge num contexto estrutural. Mas eu estou colocando os atores da violência como atores, como sujeitos que são vítimas dessa desigualdade. E não que sejam atores nascidos da pobreza, mas da desigualdade. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: quando a gente olha para os territórios precários, e entende aqueles territórios como territórios de desigualdade e de violência, a gente imediatamente diz o que é que falta ali, política pública, né? E a gente diz, mas não é só política de segurança, são todas. Quando eu olho para esses bairros de Recife que não são violentos, o que é que eu vejo ali? Um conjunto de políticas públicas. Existe ali há muitos anos, há décadas, um conjunto de políticas públicas, iluminação pública, transporte público, calçamento, calçadas, escolas, hospitais, renda. Ainda que seja privado, renda. Então, você tem tudo aquilo que a gente diz na teoria que deve acontecer para você evitar a violência, que são políticas públicas interligadas, territorializadas, né, e que ofereçam oportunidades para as pessoas e um ambiente que seja digno para que essas pessoas vivam, isso de fato acontece. A gente já tem existindo. Eu discordo, eu não acho que tem política pública ali. Eu acho que você tem a possibilidade de consumo de certos serviços, se apropriando dos públicos preferencialmente, mas também tendo acesso a privados e cerceando esses territórios de uma forma que torne a violência que gera a morte violenta, né, esse tipo de homicídio, mais improvável. Mas eu não acho que tem política pública boa ali. Não, na verdade, não tem política pública boa aí. Mas recurso público, por exemplo, tem política urbana, você só tem nesses bairros.
todo recurso... Distorcida. Sim, não estou dizendo que ela é boa, mas eu estou dizendo que ela existe. Mas se ela e é na distorcida, periferia não tem. Mas se ela é distorcida, ela pode provocar violência. Porque você tem, por exemplo, nessas áreas, não tem controle, por exemplo, sobre o número de carros que circula e o impacto disso sobre sim, a cidade. Claro, e aí, sim. Então eu não diria que ela tem política pública. Eu acho que as populações ali têm acesso a compras de serviços privados ou públicos que outras áreas não têm. E uma presença do Estado controlando as fronteiras, o que não, assim, do ponto de vista coercitivo, que não existe em outros espaços. Eu acho que outra coisa que aparece aí também, nessa leitura do que é e do que não é violência, é muitas vezes a confusão dos processos de resistência com o processo de violência, né? A leitura de que processo de resistência, na verdade, são processos de violência. Eu estava aqui lembrando, Usina Aliança, ano de 2001. Dezenas de famílias camponesas trabalhavam na usina, há anos não recebiam direito trabalhista, a usina devia milhões ao fisco e a usina faliu. E os trabalhadores sem dinheiro, né, resolveram ocupar a usina. E essa usina, ela tem histórico de quem pedisse as contas ou direito trabalhista era violentado das mais diversas formas. E o pessoal ocupou essa usina, os trabalhadores, né? E durante a ocupação acharam algumas fotos da própria usina. E uma mulher pegou a foto e ficou parada e começou a chorar, né? O pessoal, o que está acontecendo? Está chorando. Aí ela contou uma história, que ela ia casar, só que não tinha dinheiro para pagar o casamento, enxoval, essas coisas todas. E o irmão dela, que trabalhava também para a usina, foi pedir as contas para poder pagar o casamento da irmã. E ele nunca mais voltou. E a mulher achou a foto dele torturado, amarrado com braços e pernas amarradas, né? Então, a notícia dessa ocupação foi da violência dos trabalhadores em ocupar a usina, enquanto a violência histórica da usina, de assassinato, de tortura, não foi noticiada. Então, a gente entender a diferença entre violência e resistência, a partir dessa leitura superficial e elitista, também é muito importante. Porque talvez os processos de violência, que Raton trouxe um pouco, eles também são mercado, eles também são dinheiro, né? A indústria da violência, a indústria da guerra também dá muito dinheiro. Não é à toa que a Odebrecht está fazendo míssil agora. Tá, a indústria também é armamentícia, ou seja, no mercado da guerra. Né? É aquela coisa que aquela Naomi Klein, a jornalista fala, do capitalismo de desastre. É preciso produzir o desastre, é preciso produzir a violência, é preciso produzir a desigualdade para se mostrar a solução. E o que é a solução? É a segurança privada, a segurança armada, que gera ainda mais violência. Somos uma sociedade reativa, quer dizer, quando você pensa em políticas de inclusão, a educação talvez como um elemento redutor da desigualdade, a distribuição de renda, todas essas medidas que poderiam diminuir um pouco esse fosso social do Brasil. Aí, no caso, nós somos uma sociedade reativa? Somos uma sociedade que defende privilégios? Assim, não tenho dúvida. Não tenho a menor dúvida. E se defende privilégio aqui em todos os níveis. Assim, não são só os milionários que defendem esses privilégios. Assim, mesmo que as pessoas que têm pouquíssimos privilégios defendem com muita força. E até que ponto esse perfil de sociedade que é o nosso incide aí sobre essa questão da desigualdade? E aí estou pensando, inclusive, na classe média. Claro. Tem uma coisa que é interessante, não sei se vocês concordam comigo, por exemplo, no tema, vou puxar para o tema da violência, né? Como é que se divulga certas informações sobre violência, inclusive nos meios de comunicação? E como é que governos tratam de justificar as mortes que eles não conseguem prevenir? Tentando identificar naqueles que morrem um padrão que tranquilize as camadas médias. E aí, por exemplo, se diz muito, mas quem morreu são pessoas que tinham saído das prisões ou estavam envolvidos com mercados criminais. Logo, são matáveis. Então, você tem os matáveis e os não matáveis. Então, a desigualdade... E quem são os matáveis? Os homens, mulheres, jovens, pobres, negros, das periferias. Então, a gente vai ver que tem um perfil, né? Assim, a chance de se morrer assassinado, ela tem um perfil de desigualdade e a gente naturaliza isso. Outra coisa é a naturalização
no plano cultural, né? Ah, não, isso faz parte. Ah, ele estava envolvido com esse mercado. Ah, ele não era... Ah, era uma alma cebosa. Então, essas coisas se internalizam de uma forma que torna a violência, a desigualdade algo natural. Basta olhar que quando a gente reduziu a desigualdade um pouquinho via consumo, né? Assim, reduziu a pobreza, mais a desigualdade mesmo reduziu. Quando os pobres começaram a frequentar aeroportos e a consumir coisas que a classe média, aí você falou, consumia, isso provoca reações no plano cultural das pessoas, né? E aí você, assim, as pessoas que estavam acostumadas com o que a Ana chamou de privilégios em certos espaços. Se a gente for pensar, por exemplo, certas funções e profissões no Brasil que têm privilégios, funções públicas, e que decidem sobre as vidas de todo mundo, mas mantêm os seus próprios privilégios, né? Então tem instituições aí que estão regulando isso, mas ao mesmo tempo acham que podem se situar numa posição quase que de casta. O Brasil é imperial, somos uma corte ainda, né? Então muito do Brasil não saiu do século XVII. Permanecemos com as mesmas relações do século XVII. Modernizamos a corte, modernizamos o império, mas as relações de opressão continuam as mesmas. Quer dizer, é preferível subir o muro, botar grade, se trancar dentro de casa, do que conviver com o filho do porteiro na universidade. Pois Mais ou menos isso? Na verdade, a gente, em nome desse não reconhecimento do outro como igual, né? Porque construir uma república, construir uma democracia significa isso, né? A gente olhar para os 200 milhões de habitantes desse país e dizer somos todos iguais e todos devemos ter os mesmos direitos, né? Mas à custa desse não reconhecimento, a gente tem destruído as nossas cidades, né? Você tem 30 segundos para mostrar o livro e falar dele, porque eu vou ter que encerrar o programa. Certo. Esse é um livro que nós acabamos de lançar. É fruto de uma pesquisa realizada por mim, coordenada por mim, pelo professor Jean Daudelin, da Universidade de Carleton, no Canadá, sobre a relação entre desigualdade, violência e mercado de drogas no Recife. Inclusive o mercado do crack, o mercado das drogas sintéticas, outros mercados de drogas e a reação estatal, né, diferenciada a esse tipo de ocorrência considerada criminal, ainda considerada criminal no Brasil. Boa noite mais uma vez, muito obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta amanhã.